E aí, gente, beleza? Chegamos de novo. Eu sou o Bussunda e estou trazendo as dicas da quarentena Enem 2021, 40 dicas antes da prova, né? Estou há 40 dias aí dando dicas e tudo mais. E hoje eu venho falar sobre um assunto que é interessante, deveras interessante para a prova de humanas, que é o mito da democracia racial. Pois é. Em algum momento da história do Brasil, alguém inventou que existe uma democracia racial. E atenção, democracia não no sentido de votação apenas. Porque se você for ver na questão do direito político em si, os negros, os indígenas e os brancos têm direitos iguais. Só que se a gente for ver na composição da sociedade, quantos indígenas tem no parlamento brasileiro? Quantas pessoas negras tem no parlamento brasileiro? Quantas pessoas indígenas tem dentro de uma universidade, quantas pessoas negras, etc. A gente não tem uma relação de igualdade e de democracia social de verdade dentro do Brasil e, portanto, a gente considera que falar em democracia racial é um mito para o Brasil. Não existe democracia racial para o Brasil. Né? A ideia que se vende é essa: o Brasil tem a harmonia entre o negro, o indígena e o branco. Essa é uma narrativa que vem desde o século XIX e que é trazida pelo IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, quando eles ali na metade do século XIX estão tentando construir uma história do Brasil. Uma história harmoniosa, uma história gloriosa, uma história tipo como o processo final de formação e que agora nós somos o Brasil finalmente. E aí eles começam a dizer, não, a integração de três raças, onde inclusive se escondeu em muitos momentos a própria questão da escravidão. Coloquei aqui para você o nome Afonso Celso. Afonso Celso ele foi ministro de Dom Pedro II, tinha sido do IHGB e ele escreve exatamente no ano de 1900 o livro Por que me ufano deste país? Onde ele diz, o Brasil é essa união harmoniosa, perfeita, linda das três raças. O branco com a sua visão mais científica e racional, o indígena com o seu apreço à natureza e o negro, desde que os primeiros negros migraram para o Brasil, contribuiu com a sua alegria. Cara, ele só falou que os negros migraram. Não está errado que os negros migraram para o Brasil. Agora, em que condição? Uma migração forçada, uma diáspora, uma escravidão. E aí ele esconde isso, porque eles tentavam dizer que não, que existe uma harmonia entre essas três raças. Lá, nos anos 40, Gilberto Freire, que escreve Casa Grande Senzala, faz um dos primeiros grandes estudos da escravidão no Brasil, ele continua sendo um desses defensores da ideia de democracia racial, que é uma coisa que até os anos 70 foi muito aceita, e numa renovação da historiografia a partir dos anos 80, 90, a gente começa a questionar, poxa, mas o que é democracia? Democracia não é só votar. Democracia é ter acesso às coisas. Os brancos têm mais acesso às coisas do que os negros e os indígenas. Portanto, a gente não tem democracia racial no Brasil. Te atenta nisso daí e acerta essa questão. A gente volta amanhã. Tchau.